As nossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, e com a ajuda do Senhor, hoje à noite nós estaremos estudando do verso 1 ao verso 11. Pensaremos um pouco acerca da perseverança dos santos com base nas inclinações do nosso coração. Na minha maneira de ver, Romanos capítulo 8 é a principal passagem nas Sagradas Escrituras que fala a respeito de como nós perseveramos em Cristo, na vitória do Calvário. É um dos textos que tornam claro para nós a forma com que nós estamos completamente seguros no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Portanto, nós pensaremos um pouco hoje à noite a respeito de como nós fomos alcançados pelo mérito do Senhor Jesus conquistado no Calvário e como nós não podemos, em hipótese alguma, decair dessa graça. Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Que o bom Deus, por meio da sua graça, proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar um pouco mais, amém? Para que Deus em sua graça fale conosco. Senhor, nós te amamos profundamente. Esse texto que acabamos de ler, Senhor, fala a respeito do teu triunfo, da tua vitória, daquilo que o Senhor conquistou por nós e para nós. E bem assim, da maneira com que nós passamos a viver uma nova realidade, uma vez que temos contato com esse triunfo por meio da fé e somos completamente transformados por ele. Portanto, esse texto trata acerca daqueles que são nova criatura, daqueles que receberam uma nova vida, que vivem uma nova esfera de realidades. Portanto, com base nessa passagem, ó Deus, nós podemos ter certeza de onde se encontra o nosso coração, em que pé se encontra o nosso relacionamento com o Senhor, se efetivamente nós temos desfrutado da nova natureza que a tua palavra assevera, que aqueles que depositam toda a sua confiança em ti, de fato recebem. Portanto, Romanos capítulo 8, desde o princípio até o final, trata acerca das qualidades, das características daqueles que estão completamente seguros em ti, daqueles que foram comprados pelo teu sangue e que estão destinados à glória.
Portanto, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos esse texto, para que nós possamos aferir como se encontra a nossa vida, como se encontra o nosso coração, se efetivamente nós somos uma nova criatura e se podemos descansar na certeza de que estamos seguros na Tua vitória. Seja generoso para conosco, Senhor, e por meio da Tua muita misericórdia, fala conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos possamos compreender bem essa passagem. Essa é a nossa humilde oração em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa é a mais retumbante afirmação da maravilhosa epístola escrita pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 1, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é o Everest da teologia paulina. Se Romanos é o Himalaia, o verso 1 do capítulo 8 é o Everest, é o ponto mais alto, devia ser escrito com letras douradas. O apóstolo diz: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é extraordinário, não é? Se nós compararmos a maneira com que nós iniciamos Romanos, completamente depravados, destituídos da presença de Deus, não tendo esperança, e sem o Espírito Santo no mundo, e agora, 8 capítulos depois, nós podemos afirmar com a plena certeza do nosso coração: não resta mais qualquer condenação. A ira de Deus foi afastada, o caminho outrora obstruído, mais uma vez foi reaberto. E eu posso relacionar-me de viva voz com meu Deus, tendo livre acesso ao trono da sua graça, entrando confiadamente em sua presença, porque estou completamente tomado, revestido pela justiça que foi conquistada pelo seu Filho na cruz do Calvário. É uma certeza extraordinária, maravilhosa, é a certeza que nos faz ser o povo mais feliz de toda a terra. Porque você olha para Romanos capítulo 8, verso 1, e de pronto você compreende de onde você saiu, o que foi feito por você, e para onde você está indo, pela misericórdia do Senhor. Isso perfaz uma paz que excede a todo entendimento. É verdade, nós estamos seguros em Cristo. Não resta mais qualquer condenação. E para nós analisarmos melhor essa verdade, nós precisamos atentar para essa palavra muito importante que vem logo após esse agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com esse termo pois, Paulo retoma a poderosa declaração que ele havia feito no capítulo 5, verso 1, quando ele diz: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. O pois do capítulo 5, verso 1, nos remete aos 4 capítulos anteriores trabalhados pelo apóstolo Paulo. O pois do capítulo 8, verso 1, nos remete aos 7 capítulos anteriores trabalhados pelo apóstolo Paulo. É como que se, no momento em que nós chegássemos no capítulo 8, Paulo dissesse: agora, com base em tudo aquilo que nós já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 7, tenho certeza, mas certeza absoluta, que nenhuma condenação há para vocês que estão firmes e seguros em Cristo Jesus. Portanto, inicialmente a pergunta que nós precisamos responder, para de fato termos certeza se efetivamente nós estamos seguros em Cristo ou não, é justamente entendermos aquilo que foi ensinado anteriormente, nos capítulos iniciais. Ora, nos capítulos anteriores, Paulo desenvolveu a grande tese de Romanos, que não é outra senão a justiça que é produto da fé, por meio da graça de Deus. É isso que ele começa argumentando desde o capítulo 1, nos versos 16 e 17, quando ele diz, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá
pela fé. Contudo, já que vocês estão acompanhando as nossas aulas todos os domingos pela manhã, de fato vocês já estão cansados de saber que nessa porção inicial Paulo não nos compartilha, ele não deixa claro para nós qual o produto da nossa fé. Ele só diz em primeiro lugar que não se envergonhe do que ele está prestes a escrever nessa carta. E que se você deseja salvar a sua alma eterna, não importa se você é judeu ou gentil, você precisa acreditar naquilo que ele está prestes a ensinar. Porque o justo só viverá por meio da fé que Paulo vai trabalhar aqui. Contudo, antes de compartilhar conosco qual seria o objeto da nossa fé, ele preferiu a princípio tratar acerca da nossa doença. Visto que nós só valorizamos o antídoto, nós só valorizamos o remédio quando nós sabemos a gravidade da doença. Nós até tratávamos em escolas bíblicas anteriores, nos domingos pela manhã, que quando você vai ao médico com um simples resfriado, quando você vai, geralmente você ou toma um remédio simples, ou mesmo você tem acesso a uma canja, a uma sopa, você sabe que seu organismo vai reagir. E muito em breve, com a graça de Deus, você vai se recuperar daquela, podemos dizer, pequena enfermidade. Contudo, quando a patologia é mais severa, o médico pede mais exames, ele faz aquela expressão séria de que algo precisa ser resolvido para que você consiga continuar vivendo em paz. Então você dá mais atenção ao remédio, você fica muito mais preocupado com o andar do seu tratamento. Me parece que é o que Paulo procura compartilhar conosco aqui. Ele vai gastar 2 capítulos tratando a respeito do pecado. A princípio do pecado que é nosso, o pecado dos gentios, capítulo 1, e depois aquele pecado que era mais voltado à perspectiva judaica, no capítulo 2 de Romanos. Para finalmente no capítulo 3, verso 23, Romanos 3, 23, ele unir ambos os argumentos, do capítulo 1 e do capítulo 2, dizendo: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que Paulo prova que todo o gênero humano se encontra sob condenação, uma vez que ele deixa claro que se nós morrermos nessa situação, não haverá esperança para nós, mas inevitavelmente nós seremos condenados ao sofrimento eterno, ele finalmente nos apresenta o antídoto, ele finalmente nos apresenta o remédio, que não é outro senão a vitória gloriosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O antídoto para o pecado, o que nos livra da condenação eterna, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que afasta de nós a ira de Deus, purga, expia, perdoa os nossos pecados e nos torna mais uma vez favoráveis, apresentáveis a Deus. É o que está escrito no capítulo 3, verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ora, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos precisam acreditar na justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo continua o seu argumento principal, afirmando que essa justiça está disponível para todos, quer sejam gentios, é o nosso caso, quer sejam judeus, visto que Deus é um só. E para deixar isso claro, ele usa o exemplo do nosso pai Abraão, que foi justificado por Deus quando ainda era incircunciso, quando ainda não havia recebido o sinal da circuncisão. No capítulo 4 de Romanos, Paulo procura deixar claro que quer você faça parte de um público gentílico, quer você faça parte do povo da aliança, o amado povo do Senhor, o povo judeu, você precisa igualmente acreditar em Jesus, para que por meio dele você seja salvo. Como os santos eram salvos no período do Antigo Testamento? Eles acreditavam no Messias que haveria de vir. Como nós somos salvos no período do Novo Testamento? Nós acreditamos no Messias que já veio. Quando Paulo nos explica tudo isso, ele finalmente chega a Romanos capítulo 5 e conclui o argumento que ele havia elaborado nos 4 capítulos iniciais.
A conclusão dos 4 primeiros capítulos de Romanos se encontra no capítulo 5, verso 1, quando Paulo diz: justificados, pois, leia-se, com base no que nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 4. Nós temos paz com Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, assim como Abraão, pela fé, a esta graça, na qual nós estamos firmes. É essa palavra que você precisa apreender para compreender o capítulo 8. Esta graça na qual estamos firmes. Como é que nós podemos dizer com toda certeza que nós estamos firmes na graça? Que em hipótese alguma nós podemos decair dela. Que uma vez que nós nos apropriamos da vitória do Calvário por meio da fé e somos regenerados por Cristo, temos um lugar garantido no céu. Como é que nós podemos afirmar isso com toda certeza do nosso coração? Ora, Paulo nos diz isso ainda no capítulo 5, verso 20, quando nos tranquiliza dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que não possa ser expiado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém que tenha uma história de vida tão perversa que não possa receber uma nova história providenciada pela graça de Deus. Nos capítulos 6 e 7, Paulo procura tornar mais clara essa verdade, de que nós estamos completamente seguros em Cristo, que nós estamos firmes nessa graça, conforme ele nos diz no capítulo 5, verso 2. No capítulo 6, ele explica, e esse vai ser o assunto da nossa próxima escola bíblica, você não pode faltar, Romanos capítulo 6. Paulo vai explicar como é que acontece a regeneração, como é que nós nascemos de novo, como é que nós passamos a ser uma nova criatura, como é que o pecado deixa de ter autoridade sobre nós, e nós recebemos ferramentas suficientes para lutarmos contra ele, na qualidade de filhos de Deus. É o capítulo da regeneração. Assim como o capítulo 7 é o capítulo da santificação, Paulo vai nos explicar aquela luta interior que acontece em nossos corações, quando, iluminados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós desejamos sempre fazer o bem, mas infelizmente encontramos o mal que há em nós, e querendo sempre acertar, nós encontramos o pecado como um acidente em nossa vida, algo que nos maltrata, algo que nos machuca, algo que nos retira o sono, algo que nos retira a paz, e na qualidade de novas criaturas que somos, fazemos coro ao apóstolo Paulo dizendo: desventurados homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte, desse mundo caído, que jaz no maligno? É a vida do santo, que quer sempre acertar, mas que infelizmente erra. Quando Paulo nos explica tudo isso, irmãos, quando finalmente ele conclui o capítulo 7, verso 25, dizendo, Romanos 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aquela luta que é travada entre o homem que foi completamente regenerado por Cristo e aquele que ainda vive no mundo que jaz no maligno. O homem que quer acertar, mas que infelizmente erra. Uma vez que Paulo constrói esse argumento, ele finalmente chega ao capítulo 8, o capítulo que nós vamos estudar brevemente, esses 11 versos iniciais hoje à noite com a ajuda do Senhor. É o capítulo da perseverança dos santos. Nós iniciamos Romanos em depravação total, alienados de Deus, em pecado. Nós aprendemos quão vil e perverso é o pecado que nos afasta do Senhor, mas também aprendemos como ele foi perdoado na vitória do Calvário, no sangue de Cristo que foi derramado. Nós aprendemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Estudamos acerca de como nós nos tornamos novas criaturas e passamos a fazer parte da família de Deus. Agora finalmente chegamos ao capítulo 8, e o objetivo de Paulo no capítulo 8 é deixar claro para nós que isso que já nos foi dado não pode ser perdido. É por isso que o capítulo 8 de Romanos é o meu capítulo favorito, porque é o capítulo que prova que nós estamos completamente seguros em Cristo. E Paulo nos oferece 5 razões ou motivos em Romanos capítulo 8 para deixar claro que nós não temos mais o que temer, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Em primeiro lugar, ele nos oferece a inclinação do Espírito. Paulo diz: você quer certeza, você quer ter certeza que você nasceu de novo e é nova criatura? Olhe para o seu coração. Para onde o seu coração se inclina? O coração do salvo, do eleito, vai se inclinar para aquilo que serve para a glória de Deus. É o nosso assunto de hoje à noite. O segundo motivo que Paulo elenca, que ele propõe, é o que ele chama de testemunho interior do Espírito. Quem de fato nasceu de novo tem esse testemunho. O Espírito Santo testifica com o Espírito dessa pessoa que ele é filho de Deus. A terceira prova é a certeza de que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. O crente que verdadeiramente nasceu de novo jamais ficará pelo caminho. Ele sabe que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria virá pela manhã. A quarta prova é a intercessão do Espírito. Só está para os crentes. Você dobra o joelho dizendo para Deus: Senhor, a luta é tão grande que eu não consigo nem falar. E o Espírito Santo diz: então eu vou falar por você. Ainda que você só consiga gemer, eu vou tornar inteligível. É o ministério dele, nos levar ao sangue derramado na cruz. Meu Deus. Quinta prova é o fato de que aquele que nos amou no princípio vai nos amar até o final. Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Diga para mim. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 5 provas, para que você não fique por aí titubeando no escuro, achando que você está perdido, que você foi abandonado pelo caminho. Coisa nenhuma. O Espírito Santo sempre vai testificar no seu coração que você está seguro, que não há mais inimigo à altura, que se você está com Cristo, você é a maioria. Portanto, olhe novamente para o capítulo 8, verso 1. Agora eu creio que você tem melhores parâmetros para finalmente poder dizer: agora, pois, com base em tudo que nós analisamos até agora, diga com toda a força do seu coração: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? E Paulo vai nos oferecer 2 grandes motivos. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É tudo aquilo que Paulo nos explicou no capítulo 7. Antes havia uma lei que apenas nos afirmava quão destituídos de Deus nós estávamos. 10 mandamentos que provavam por A mais B quão miseráveis nós éramos, e que por nossa própria justiça nós jamais seríamos tão bons a ponto de Deus olhar para nós e nos amar. Se nós tivéssemos que fazer qualquer coisa de modo a fazer com que os olhos misericordiosos do Senhor se voltassem para nós e Ele finalmente nos amasse, nós estaríamos perdidos. Mas foi justamente quando nós não valíamos nada e todas as demais pessoas achavam que não havia mais esperança para nós, que o Espírito Santo foi lá e transformou todas as coisas. O Espírito da vida em Cristo Jesus, que fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, e nos livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3: porquanto, é o segundo motivo,
Por que nós estamos completamente seguros em Cristo? Porque o Espírito Santo foi lá e nos libertou da lei do pecado e da morte. Segundo motivo, verso 3: porquanto o que era impossível à lei, porque era impossível a lei salvar você. Verso 3: porque a lei estava enferma pela carne. Porque os 10 mandamentos eram tão auspiciosos, eram objetivos tão elevados, mas tão elevados, que sabe quantas vezes você teria condições de cumpri-los? Nenhuma. Aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, leia-se, cumprir a lei, por conta da enfermidade da nossa carne. Por enfermidade, leia-se debilidade, fragilidade, insuficiência, pequenez, miserabilidade. Isso fez Deus por nós. Verso 3: ao enviar o seu próprio Filho, em semelhança dessa carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, no momento em que o seu filho sangrava naquela cruz, das 3 horas da manhã, ou melhor, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, condenou Deus, na carne do próprio Filho, o pecado daqueles que acreditariam nele. Com que objetivo? Aí aparece a famosa preposição de instrumentalidade que os gregos amavam e que Paulo usa tanto em suas cartas. Verso 4: com que objetivo Jesus sangrou por nós na cruz do Calvário? Verso 4: para que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que aquilo que era devido à lei, para que a conta que nós tínhamos com o nosso Deus e que nos tornava desprezíveis e condenáveis perante Ele, finalmente fosse saldada, quitada de uma vez por todas, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós, olha para o final do verso 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é aqui que o cerne da nossa breve reflexão de hoje à noite reside. Tudo isso é verdade se você anda segundo o Espírito, não segundo a carne. É o que Paulo está dizendo aqui, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que a justiça de Deus finalmente fosse requerida de nós através do mérito de Cristo, nós que andamos no Espírito. Se você anda na carne, infelizmente, e eu digo isso muito solenemente, muito reverentemente, se infelizmente você anda na carne, como nós estudamos hoje pela manhã, se infelizmente você ainda está ligado a Adão, nada disso ainda diz respeito a você. Então como é que nós podemos ter certeza que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito? Como é que nós podemos ter certeza que temos paz com Deus? Como é que eu posso ter certeza que, se for da vontade de Deus, que os meus olhos não se abram amanhã, da próxima vez que eles se abrirem, eu estarei na presença do meu Deus, onde há delícias indizíveis e alegrias perpetuamente? Como é que eu posso ter certeza disso? Paulo vai dizer: basta que eu olhe para as inclinações do meu coração. Será que de fato eu sou uma nova criatura? Será que de fato eu sou uma nova natureza? Aqui, pouco importa o que você pronuncia com seus lábios. Não basta você dizer para Deus que é gente boa. Deus consegue ver o seu interior. Deus consegue perceber quais são as inclinações do seu coração. Aí vem o Lutero. Alguém que já ouviu falar no Lutero? Lutero dizia: eu olho para Romanos capítulo 8 e percebo que servir a um Deus assim é viver de joelhos. Não importa o que eu diga, Ele sabe quem eu sou.
Desta forma, irmãos, a partir de agora, Paulo vai fazer uma clara distinção entre quem é salvo e quem não é, entre quem foi justificado e quem não foi. Portanto, nesse ponto reside a diferença entre aquele que está seguro em Cristo e aquele que não está. A princípio, vamos estudar qual é o comportamento daquele que infelizmente ainda não está seguro, daquele que ainda não pode abraçar-se com o capítulo 8 de Romanos e dizer: esse texto é meu, ele me pertence, por meio da fé. Ora, Paulo vai dizer, verso 5, a porção inicial: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é pensar continuamente. Não é aquela pessoa que pensa em algo que é mundano, ocasionalmente. As inclinações do coração dele apontam para isso. Ele não está preocupado em como a vida dele vai se desenvolver, desde que a vida satisfaça os seus desejos. Ele não está preocupado em viver para a glória de Deus, ele está preocupado em viver para a glória dele próprio. Em outras palavras, é aquele que só cogita das coisas da carne. Ele não está preocupado em estudar para a glória de Deus, em trabalhar para a glória de Deus, em conviver com demais pessoas amadas para a glória de Deus. Ele está sempre preocupado em se dar bem, em se locupletar. É um mundano. Esse tipo de pessoa ainda não está segura em Cristo. Pelo contrário, ela ainda está sob a terrível condenação dos capítulos 1 e 2, conforme demonstra o seu próprio estilo de vida. Ora, Romanos capítulo 8, verso 5, a porção inicial: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Romanos capítulo 8, verso 6, a porção inicial: porque o pendor, leia-se, a inclinação da carne leva para onde? Para a morte. Todo desejo de quem se inclina para as coisas da carne apenas conduz à condenação. Olhe para o capítulo 7, verso 5, Romanos 7, 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, lembra, esse é o nosso passado, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para quê? Para a morte. E ainda, Romanos 6, 21, naquele tempo, leia-se, quando nós éramos ainda escravos do pecado, que resultado nós colhemos? Somente as coisas das quais agora nós nos envergonhamos, porque o fim delas é o quê? É a morte. Meus irmãos, essas pessoas ainda não estão seguras em Cristo, porque a inclinação do seu coração, conforme nos deixa claro Romanos capítulo 7, verso 5, Romanos capítulo 6, verso 21, prova que essas pessoas, infelizmente, ainda estão em inimizade contra Deus. E o que acontece quando nós nos encontramos dessa forma? Verso 7, a porção inicial: por isso, o pendor da carne, ou a inclinação do coração daquele que é mundano, se desdobra em inimizade contra Deus. Por quê? Porção final do verso 7. Porque essas pessoas não se sujeitam à lei de Deus, nem mesmo podem se sujeitar. Quando é que você não se sujeita à lei de Deus? Quando você é o seu próprio Deus. Vamos pensar o exemplo do namoro. Nós não encontramos a palavra namoro na Bíblia, mas em condições normais, todo evangélico sabe o que deve ou o que não deve ser feito no namoro. Quando você se comporta de uma maneira que não serve para a glória de Deus,
no seu namoro, o Espírito Santo testifica no seu coração que aquilo não é o correto a se fazer. Mas você insiste e faz. Quando você faz isso, com o seu comportamento, você está dizendo para Deus, em outras palavras: eu não tenho prazer nas tuas regras. Eu não tenho prazer nos teus princípios. Quem sabe o que é melhor para o meu namoro sou eu. Eu sou o meu Deus. Eu sou o Senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. E isso eu poderia tecer exemplos dos mais variados. Imagine na empresa que você está trabalhando, as pessoas estão fazendo alguma coisa errada lá, você sabe que aquilo é errado, você sabe que na qualidade de homem de Deus, de mulher de Deus, você não pode participar. Quando você participa e claramente transgride o mandamento, quebra a regra, se encontra para além do limite estabelecido por Deus, com o seu comportamento você está dizendo: eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu não tenho prazer nas tuas regras. Eu tenho condições de cuidar da minha própria vida e gerir o meu próprio destino. É o mesmo pecado de Adão. Quando Adão vai até a árvore do conhecimento do bem e do mal e toma daquele fruto e o come, nas entrelinhas do seu comportamento, Adão estava dizendo: eu não tenho prazer no Éden, nas tuas leis, nos teus princípios, nos teus mandamentos, na tua presença junto comigo todos os dias, na viração do dia. Eu não tenho prazer no mundo sem espinhos, sem cardos e abrolhos. Eu vou fazer as minhas próprias regras, e eu serei o Senhor do meu próprio destino. Eu terei o conhecimento do bem e do mal para tomar as minhas próprias decisões. Quando isso acontece, nós pecamos, irmãos. O que é pecar? É estar para além daquilo que Deus tem para nós, é estar para além do limite que Deus estabeleceu. Por causa disso, verso 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, eles permanecem em inimizade, e infelizmente sobre eles ainda repousa a ira. E então Paulo conclui a sua série de exemplos acerca daqueles que se inclinam para a carne, no verso 9, na porção final do verso 9, dizendo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, irmãos, como isso é sério, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você percebe? Neste ponto nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Onde nós queremos chegar com as decisões que nós tomamos, com os planos que temos, com os projetos que elaboramos, onde nós queremos chegar com as pessoas com as quais nós nos reunimos, com as conversas que temos, a maneira com as quais nós lidamos com as redes sociais e tudo mais que o mundo tem a nos oferecer. Tudo isso deixa claro onde se encontra o nosso coração. Santidade, meus amados irmãos, é estilo de vida. É por isso que aqui nós não estamos tão preocupados quando estamos expondo publicamente as Escrituras, se você usa isso ou aquilo, se você se veste dessa ou daquela maneira, porque nós entendemos que tudo isso é produto da graça. É o próprio Espírito Santo quem se encarrega de fazer com que você reflita o caráter de Cristo que você já possui. Não é o pastor que precisa lhe tomar pela mão te dizendo o que você deve ou não deve fazer, mas é o seu Pai, Cristo Jesus, seu irmão primogênito, que te toma pela mão direita e te diz: eu vou com você. E quanto à inclinação do Espírito? E quanto àqueles que nasceram de novo? Onde é que se encontra o coração deles? E é aqui, irmãos, onde nós encontramos a certeza de que nós estamos completamente seguros em Cristo. Se você se adequa aos exemplos que Paulo vai dar agora, volta de cabeça erguida caminhando por esta avenida principal do Presidente Médici, porque você está completamente seguro na vitória do Calvário. Paulo diz, verso 5, a porção final: mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas
do Espírito. E a inclinação do Espírito, verso 6, a porção final, inclina as pessoas para aquilo que produz vida e paz. Quem nasceu de novo, tudo o que ele mais deseja é viver bem e viver em paz. Ele quer viver de acordo com os valores inalienáveis do Evangelho. Ele quer trazer o bem comum das Sagradas Escrituras para o seu seio familiar. Ele quer contribuir com a expansão do reino de Deus. Ele quer tornar o seu Senhor conhecido até os confins da terra. Quem nasceu de novo, a regra dele é clara: viver para mim é Cristo. Eu anseio por Ele, assim como a corça anseia pela corrente das águas. Eu sou como uma planta plantada junto a uma corrente de águas, cuja grande ambição é ter as suas folhas sempre verdejantes e dar o seu fruto no momento apropriado. É uma pessoa que tem sede de Deus, que aspira amá-lo, que deseja servi-lo, que arde de desejo de ter mais da sua maravilhosa paz. Ela é levada a orar, ela é levada a ler as Escrituras, ela é levada a caminhar com outras pessoas que são tão apaixonadas pelo Senhor, assim como ela é. Ela só pensa em Cristo. Tudo mais que ela faz, ela apenas faz se servir para a maior glória de Deus. Ela está preocupada com o seu testemunho, a maneira com que se comporta, se veste, com o seu vocabulário. Ela repensa cada palavra que pronuncia, constrói princípios bíblicos para os seus relacionamentos, antecipa aquilo que as pessoas esperam dela no trabalho, na escola, na universidade. E o seu maior prazer, quando questionado por um terceiro acerca de quem ela é ouvir que ela é uma serva de Deus, que ele é um servo de Deus, é o mais bem-aventurado de todos os títulos. E quanto a fulano? Fulano é um homem de Deus. E quanto a fulana? Você diz fulano é crente? Mulher de Deus. É a inclinação do Espírito. É o crente que se desespera quando não ouve a voz de Deus. É o crente que sabe que o culto semanal é o seu principal compromisso. É o crente que sente necessidade premente de se alimentar diariamente das Sagradas Escrituras, não vive sem a palavra de Deus. É desesperador não ler, é desesperador não buscar. É o crente que sente falta de orar. É o crente que para tudo o que está fazendo, quando vem aquele desejo de dobrar o joelho, e ele não resiste, vai lá, porque sabe que é Deus que está marcando um momento especial com ele. É um crente que é sensível à voz do Espírito Santo, que ainda coloca louvores evangélicos em casa, quando vai fazer os afazeres domésticos, que sabe muito bem o que procurar, seja na internet ou em qualquer um outro lugar, e que sabe que servirá para a maior glória de Deus. Não tem vergonha de atender o telefone em público, não esconde da esposa e dos filhos, ou vice-versa, aquilo que compartilha nas redes sociais. É um livro aberto. Não tenha que temer, porque não tem nada a esconder. É quem se inclina para as coisas do Espírito. Que vida extraordinária! Verso 9, porção inicial: é a vida daquele que não está mais na carne, é a vida daquele que foi regenerado, é a vida daquele que nasceu de novo, é a vida daquele que é nova criatura, é a vida daquele cujo Espírito Santo, olhe para o final desse verso, habita nele. Ah, meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo habita em você, você não precisa dizer nada, basta olhar para você e tudo ficará claro, patente. É magnífico. É como aquilo que acontecia no passado. Você se encontrar na fila do banco, supermercado, e uma pessoa vem até você e fala: ó, desculpa, eu não te conheço, mas eu estava ali na fila, lá no final da fila, estava aqui olhando para você, eu percebi que você tem um jeito assim, diferente. Queria perguntar a você: você é evangélico? Ah, eu sempre espumojar e fala com o seu evangeliquez. Sim, eu sou evangélico, vírgula.
para a glória de Deus. Outros irmãos preferem, sim, eu sou evangélico, pela misericórdia do Senhor. Há quanto tempo isso não acontece, meu irmão? Quanto tempo o Espírito Santo não te leva a colocar aquele louvor que faziam com que as lágrimas escorressem pela sua face, aquela pregação que aquece o coração. Há quanto tempo você não retira-se na correria que é o seu dia a dia para ter o seu momento com o Senhor? Senhor, fale comigo. O Senhor precisa ser real para mim. Eu preciso te ver, Senhor. Eu preciso te sentir, eu preciso te tocar. É a inclinação do Espírito. Você tem tudo isso, meu irmão. Descanse seu coração. Você está completamente seguro. Você já está morto para o pecado, mas você está vivo para Deus, por causa da justiça que foi obtida na vitória do Calvário. Olhe para o verso 11, e nós encerramos. Se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Nesse momento, Paulo espera que você, leitor de Romanos, bata no peito confiantemente e diga: sim, Ele habita. Que não é falsa modéstia não, irmãos. Esse capítulo 8 foi escrito para isso. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e você tem que dizer com a ajuda do Espírito Santo e com toda a certeza do seu coração: sim, Ele verdadeiramente habita em mim, Senhor. Eu posso senti-lo. Ele testifica com o meu espírito que eu sou teu filho. Sim, Ele habita, porque eu sei que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que me aguarda no final. Sim, Ele habita, porque quando eu não tenho forças nem para orar, eu sei que Ele intercede por mim. Sim, Ele habita, porque eu sei que não há nada que possa me separar do teu amor. Se isso é verdade, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, também vai ressuscitar você no dia final. E você se levantará em triunfo. E se você estiver vivo por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, nem pela morte você passará, mas você será transformado, receberá um corpo de glória, será elevado pelo poder do Espírito Santo até as nuvens e se encontrará com o seu Rei. Sim, é verdade, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito estão completamente seguros, porque para estes não há mais condenação. Amém, irmãos? Hoje nós estudamos brevemente, nesse capítulo 8, que é o Everest de Romanos, o comportamento daquele que se inclina para as coisas da carne e o comportamento daquele que se inclina para as coisas do Espírito. Todos nós devemos nos inclinar para aquilo que é do Espírito. E se porventura você percebeu algo que não anda tão bem, arrependa-se, confesse e volte à prática das primeiras obras. 3 aplicações e nós oramos. Em primeiro lugar, todo o capítulo 8 de Romanos deve deixar claro a ideia de que, após a vitória do Calvário, aqueles que foram dados ao Filho pelo Pai estão completamente seguros. Palavras do Todo-Poderoso: Pai, daqueles que tu me destes, nenhum se perdeu. É como diria o pastor Joel Bick, eu até mencionei essa frase no domingo passado: não haverá cadeiras vazias no céu. Isso, meus irmãos, isso conforta demais o meu coração. A minha cadeira está lá, a sua também. Deus não vai perder a sua papelada no céu. Descanse seu coração. Em segundo lugar, irmãos, eu amo pensar dessa forma. Tudo que foi conquistado por Cristo na cruz não pode ser perdido. Nós não podemos decair dessa graça, na qual nós estamos firmes. Portanto, que o Espírito Santo escreva isso hoje à noite sobre as tábuas de carne do seu coração.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está seguro, meu irmão? Durma em paz. E finalmente, em terceiro lugar, Romanos capítulo 8 deve ser um bálsamo para a sua alma. Deve ser uma válvula de escape para os momentos difíceis da vida. Você deve olhar para Romanos capítulo 8 e dizer: se eu já conquistei tudo isso, se o meu Deus é por mim, quem será contra mim? E a resposta é: ninguém. Ninguém. Nós estamos completamente seguros em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.